Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Hoje a minha convidada é Fernanda Neves, que é supervisora ABA do Instituto Oruguitas. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Denise. O prazer é todo meu de estar aqui, de poder falar sobre esse tema tão importante que é o autismo e te parabenizar por essa iniciativa de trazer esse conteúdo para a sociedade, que é de extrema importância, e eu espero que ao final da nossa conversa a gente consiga construir mais informação para quem buscar, né, sobre o assunto. Muito obrigada, Fernanda. Realmente, esse é o nosso intuito, né? Ajudar a compartilhar muitas informações para ajudar aí muitas pessoas, né? E eu gostaria de saber um pouquinho da sua história e como você começou a trabalhar com crianças com TEA. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. É, eu sou fonoaudióloga, minha formação de base, e no último ano da faculdade eu busquei um desafio, né? Eu estava querendo algo que saísse da troca de linguagem, daquela criança que fala errado, e que fosse algo desafiador na minha vida. Encontrei no fundo da pasta da faculdade um nome com destaque em amarelo: autismo grave com agressividade. E eu nunca tinha escutado essa palavra, autismo, né? E olha só, no último ano da faculdade. Comentei com a professora e a professora, imagina, Fernanda, está no último ano, TCC, nem pensar em pegar uma criança assim, que vai te dar muito trabalho. Mas eu falei, não, é isso que eu quero ter esse trabalho, eu quero ter essa oportunidade de conhecer algo que é muito novo para mim. E Uhum. conheci a minha paciente Ana Rafaela, foi a minha primeira pacientinha com autismo, e o melhor, assim, né, dessa história, que não tem um final feliz, mas que me ensinou muita coisa, foi que a Ana, ela nunca tinha tido tratamento, não tinha condições de ter um tratamento, e quando ela chegou para mim, eu, estudante, não sabia o que fazer. Então, tentei dar o meu amor para ela e mostrar para ela que eu estava ali, e que naquele momento em que a gente estivesse juntas, eu ia me dedicar ao máximo para poder ajudá-la. E nós tivemos, eu tive, né, a grande honra e a oportunidade da Ana soltar sua primeira palavra dentro da terapia, a mãe Nossa, pôde acompanhar e a gente vibrou juntas, isso foi que muito lindo. legal. É Uma uma grande estrelinha que vitória, eu vou né? levar com certeza. Só que nesse semestre, né, durante o meu estágio, a Ana, ela faleceu, ela sofreu um Nossa. acidente, faleceu, e eu fiquei muito mal com isso, porque eu busquei muito, sabe, tentar conhecer para ajudá-la. Então, né, a perda dela, eu já pensava, vou me formar, vou abrir uma clínica e a Ana vai vir aqui comigo. Poxa, Então, que me tocou triste, né? muito. Imagino, Sim, você sofreu muito, mesmo porque você conviveu com ela ali, né, durante esse tempo, e imagino como você foi sim, impactante isso, mas não te fez foi demais. desistir, né? Não te fez Não, desistir. e quando eu estava assim, né, naquele desânimo, nesse mesmo mês, por coincidências da vida, nasceu meu sobrinho, Lorenzo. E o Lorenzo, com poucos meses de vida, a minha irmã começou a trazer alguns sinais que ela falava: eu acho que ele tem problema de visão, que ele não faz muito contato quando ele está mamando, eu não vejo ele olhar muito. E começou a me despertar: meu Deus, será que é autismo, não é? Mas eu tinha pouco conhecimento, a minha experiência tinha sido uma vivência mais de amor, uma troca de amor com a Ana, do que mesmo buscar entender o que era o autismo, porque foram pouco tempo que eu fiquei com ela, né? Então, fui buscar me aprofundar no assunto, iniciei uma especialização em autismo, pude conhecer um pouquinho melhor sobre o que era o autismo e poder dar esse suporte para minha irmã. Então, eu digo que a minha estrelinha, a Ana Rafaela, se tornou a minha estrela de hoje, que é o Lorenzo, e que é um dos motivos de eu estar aqui hoje, de eu estar buscando conhecer, estudar e ajudar cada vez mais famílias. Então, o Lorenzo hoje é a minha missão de vida e de amor, assim. E a Ana também está lá, sempre ali no coração, como uma estrelinha que me dá forças quando eu falo: meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Até Então, me emocionei aqui, Fernanda. é, É muito linda a sua história e realmente emocionante. São duas estrelas aí na sua vida, né? então, Te conduzindo aí para ajudar mais pessoas. Que bacana, parabéns, querida, parabéns. obrigada. E É isso. você, eu estava pensando sobre o Instituto, né? Eu, assim, achei lindo o nome, vi nas redes sociais aí, o trabalho de vocês é maravilhoso, por isso eu convidei para vir aqui para a gente conhecer melhor esse trabalho, conversar, compartilhar com outras mães. E aí fiquei pensando sobre o significado do nome, né?
O que significa oruguitas? Qual é o Vou mostrar meu, significado? vou mostrar o meu mascote. Oruguitas é uma lagartinha, tá? Que Esse linda! nome, ele tem uma referência em espanhol, porque o meu mestrado ele é feito na Espanha. Eu estou fazendo um mestrado em autismo e distúrbios da linguagem, e então estava buscando algum nome diferente que trouxesse um significado especial. E aí, Oruguitas é uma lagarta, então está no início do seu estágio para se transformar na borboleta. Então, a gente tenta trazer com o nome Oruguitas o processo de transformação, dessa metamorfose. As nossas crianças, elas chegam como uma lagartinha ainda indefesa, né? Com poucas habilidades, e a gente vai desenvolver, vai dar todo o casulo, todo o aconchego, né? E o suporte que essas crianças e famílias, não só crianças, mas que as famílias precisam para que ela se torne uma borboleta e alcance voos altos, porque é isso que a gente quer, né? Então, no nosso símbolo é o início de uma lagartinha, né, caminhando, para no final ela se tornar então uma borboleta e seguir os seus Olha, próprios voos. que lindo, que lindo! Muito boa escolha. Foi muito lindo e muito significativo, né? E você me Demais. disse que vocês trabalham também com análise comportamental, né? Como isso ajuda as crianças? De que forma que ajuda as crianças com autismo? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando os pais recebem um diagnóstico de autismo, logo que procuram no Google, eles já encontram sobre o que é, né? E sobre o Uhum, melhor tratamento que tem. E até hoje, o que mais aparece com relevância estatisticamente comprovada, com relevância científica, é a análise do comportamento aplicada. Por uhum, quê? Porque a análise do comportamento, ela vai trabalhar com o comportamento interferente que essa criança apresenta, que está prejudicando dela alcançar novas habilidades e também potencializar que essas habilidades que são socialmente aceitáveis, ela permaneça e ela consiga desenvolver novas. O que é uma habilidade socialmente aceitável, né? Por exemplo, a criança quer uma água, ela pequena entende que o choro, quando ela chora, a mãe traz a água. Então, quando ela quer água, ela chora, porque dessa forma é o que a mãe, é o que ela já aprendeu a se comunicar com quero água, quero algo. Quando a gente uhum. ensina uma nova habilidade para essa criança, por exemplo, apontar, ou levar a mamãe até o próximo da água, ou falar água, né? Os sinais comunicativos que nós vamos implementando para essa criança vai criando novas ferramentas do que a gente considera socialmente aceito, né? Se eu quero uma água agora e eu começo a chorar, você não vai entender o que eu quero até que eu fale, eu Uhum. quero água. Então, as nossas crianças, a maioria dos comportamentos interferentes que elas têm é porque elas têm uma inabilidade de comunicação Sim. social. Então, elas não conseguem entender essa nuance da fala como uma ferramenta para troca com o outro, né? E a análise do comportamento ele vai potencializar isso, a qualidade de vida dessa criança, trabalhando sobre a perspectiva da comunicação e dos comportamentos interferentes, ou seja, o que é a comunicação dela quando ela chega, né? O choro, ou se jogar no chão, né? O bater, seja que ela usa como ferramenta comunicativa, que é o que faz ela ser vista, o que faz ela chamar a atenção do outro, né? E conseguir aquilo que ela quer, né? Que ela está Exatamente, buscando ali, mas não sabe como comunicar isso, né, Fernanda? Então, é exatamente. muito importante, realmente, como você estava me falando outro dia, a gente estava conversando, em todos os locais, né? Quando ela sai, ela vai a um shopping, quando vai na escola, em todas as situações do dia a dia dela, da vida dela, né? Ela vai É, aprender aí a lidar, a se comunicar de alguma forma, da forma correta, da forma aceitável. E para ela também vai gerar menos estresse, né? Por exato. conseguir se comunicar, querendo aquilo, pedindo aquilo que ela quer. E eu acho que, assim, pensando, eu estou me lembrando bem de uma cena do meu filho num shopping uma vez e que foi, assim, bem difícil e gritando, gritando, gritando. Claro que estava aí, realmente tinha muitos estímulos externos e tal, mas as pessoas acabam interpretando muitas vezes por essa inabilidade da criança de se comunicar, às vezes ela quer alguma coisa que você não está entendendo e ela vai fazer Exato. birra. Quem passa do seu lado fala, ah, está fazendo birra. Muitas vezes não é só uma birra, né? Ele Não está é. num estresse muito grande, a criança está ali num momento difícil. Então, isso com certeza também, vocês ajudando nessa análise comportamental, ajudando as crianças, os pais estão sendo muito beneficiados também, porque vão conseguir, né, ajudar mais essa criança e dar mais essa tranquilidade também que ela precisa, né?
É. O que a gente vê também são muitos cuidadores, pais, né, ou familiares, começando a se isolar, porque eles não querem passar por isso, Hum, não às vezes por vergonha, mas por medo, né, da reação que essa criança é, vai ter frente a algum comportamento e como que ele vai conseguir solucionar isso. Então, é muito comum essas famílias se isolarem. E quando a gente começa a transformar esses comportamentos em comunicação, né, e a criança consegue se comunicar de forma que o outro entenda, né, e ela consegue se fazer entender, esses hum, comportamentos eles vão reduzindo, porque a criança ela tem o direito de falar não, né? Então a gente tem que respeitar isso nela também. Então quando a criança não sabe falar não, que eu não quero, não é isso, ela entra num desespero muito grande e acaba tendo esses comportamentos. Então, é uma das coisas que a gente começa a ensinar para essa criança, além de pedir pelo que ela quer, com algum gesto, é ela conseguir falar não, né? Então, a gente trabalha muito o assentimento, análise do comportamento aplicada, trabalha o assentimento, ou seja, a gente tem que ter certeza de que a criança quer estar onde a gente está propondo para ela e ela quer fazer o que está sendo proposto, né? A terapia ela não pode vir através dos seus princípios, do que você acha que a criança tem que aprender, do que você quer ensinar, mas sim do que ela está disposta a aprender naquele momento, né? Então, isso é também uma análise comportamental, é você ter esse cuidado com o indivíduo, né, como um ser humano ali e ter certeza de que ele está ali porque ele quer estar. Então, a gente trabalha muito com muito lúdico. Então, eu estou aqui no consultório, vocês podem ver que tem muito estímulo para a criança ter acesso, para que através do que ela escolha, a gente consiga produzir uma terapia e dar início, né, nos nossos objetivos, no que a gente quer ensiná-la. Mas tem que muito também trabalhar o assentimento. E quando os pais entendem o que é o assentimento e a importância também de entender a criança, assim como a criança tem que entender o nosso não, a gente também tem que entender e tem que respeitar o entender. não da criança, né? Então, Né? quando os pais conseguem ter esse equilíbrio, nossa, a gente vê aqui os pais muito mais aliviados ou muito mais ativos, querendo fazer passeios, viagens, Olha que coisas que às lindo. vezes eles deixam de fazer, né, por esse Sim. medo de não saber o que a criança vai fazer, É. qual comportamento ela vai emitir frente a algum estímulo novo, né? Uhum. E de não saber como lidar, né, com essa criança nesse É, momento, né? exatamente. E você falou é muito importante, né, Fernanda? É respeitar a criança, né? Respeitar a vontade dela, o desejo dela, não impor, né? Falar do jeito que Com você certeza. quer, do jeito que a gente quer que a mãe, não, eu quero assim, você vai fazer assim. Ela tem vontade também, então é entender essa vontade, né, para poder realmente aí ajudá-la e para que ela fique feliz também, né, com aquilo que ela decidiu. É muito difícil, né? Porque envolve aí muitas coisas, mas tem que fazer esse caminho, né? E principalmente Tem, esse respeito, para que a criança sinta que a vontade dela também é respeitada, que ela também com certeza. pode, tem voz, né? Que ela também pode se comunicar, que essa comunicação é positiva, né, para ela e Perfeito, vai trazer esses benefícios para ela, né? Agora, em perfeito. relação à estimulação precoce, claro, a gente sabe que a estimulação precoce é muito importante, né? Mas para a criança autista, assim, qual a sua opinião a respeito da estimulação precoce? Estimulação precoce é o nosso ouro, né? Quando a gente recebe uma criança com um diagnóstico e ela é pequena, principalmente se ela tem menos de 2 anos, ou por volta, né, dos 24 meses, é a melhor idade, a idade que nós temos a maiores chances de conseguir recuperar o atraso que essa criança apresenta. Porque o autismo, ele é um atraso do neurodesenvolvimento. Então, essa criança, né, no início, né, no primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano de vida, ela já vai apresentar sinais de algum atraso, de alguma dificuldade. Né, relembrando só o exemplo da minha irmã, que quando meu sobrinho era muito bebê, falava, nossa, mas ele não olha, né, ele não me encara quando está amamentando. Então, os sinais já estão ali, né? Então, a gente Uhum, precisa, primeiro, ter profissionais qualificados para trazer esse diagnóstico precoce. Então, os pediatras, eles precisam buscar entender o que é o autismo. Existem tantos protocolos de rastreio que deveriam ser implementados dentro de postos de saúde, dentro com de certeza. creches, dentro de, né, dos consultórios médicos, para que a gente pudesse ter esse olhar muito cedo. Muitos artigos científicos que trazem os benefícios, que apontam os benefícios, comprovam, né? Não só apontam, mas comprovam os benefícios quando a gente aplica, quando aplicado em aba, né? Em intensidade aba, com crianças de entre 24 meses, mais ou menos. Muitas dessas crianças, elas, como eu falei anteriormente, elas conseguem recuperar esse atraso e seguir a vida conforme o que é esperado para os seus pares, ou seja, para as crianças da mesma idade. Então, ela Uhum, chega com um atraso e ela consegue recuperar, por causa da neuroplasticidade, né? Nós
desculpa, nosso cérebro, quando nós somos criança, principalmente com menos de 5 anos, ele é o que nós chamamos de uma esponja, então ele é totalmente moldável. Então é a melhor época que nós temos para todas as crianças de aprender, às vezes, nova língua, novas habilidades, então, esportes, língua, né? O pessoal sempre fala, antes dos 5 a criança vai aprender mais rápido, por causa da neuroplasticidade, né? Então, a gente consegue moldar. Então, se vem uma criança que está com atraso no desenvolvimento e ela tem essa ideia, né? Tá nessa primeira infância, então, com menos de 5 anos, a gente consegue resultados muito maiores, né? Uma coisa que é importante só falar é que isso não pode também ser limitado só à estimulação precoce, né? A gente não pode desanimar, mas meu filho tem mais de 5, então não tem mais chance. Tem, a terapia, ela é comprovada que ela vai trazer benefícios para qualquer idade, para qualquer indivíduo, né? Sendo ele adulto, adolescente ou crianças com mais ou menos de 5 anos. Mas a estimulação precoce, ela nos dá maiores chances dessa criança recuperar o atraso. Isso não significa que ela vai deixar de ser autista, porque o autismo não é uma doença que se cura, é uma condição, né, do indivíduo. Mas ela vai conseguir seguir a sua vida com o esperado do que é para a idade. O que às vezes vai surgir são as estereotipias, né? O que vai ter, o que vai se manter, algumas estereotipias, algumas questões sensoriais que atrapalham muito, prejudicam muito eles, então eles vão precisar se manter em terapia assistida em algumas áreas, mas o atraso que estava lá, que era aquele atraso de neurodesenvolvimento, em muitos casos, na maioria dos casos, ele consegue ser alcançado com o que é o esperado para a sua idade. Olha, que importante, né, Fernanda? E bacana também o que você falou, né? Assim, para quem está nos assistindo, mas meu filho já está com 10, está com 8 anos, não importa, sempre é tempo, né? De ajudar essa criança e de fazer todo ter esse aprendizado, né? Para ela continuar desenvolvendo, né? E aprender coisas novas. É muito legal. E em relação ao acompanhante terapêutico, o que você poderia dizer? Qual a importância, de que forma deve ser escolhido esse acompanhante terapêutico, né? Para que se acerte realmente, tenha esse cuidado, né? Para que os pais também tenham esse cuidado na escolha do acompanhante terapêutico, né, Fernanda? Perfeita pergunta, Denise. Como você mesmo falou, a ideia do trabalho de ABA, né, da análise do comportamento aplicada, é trabalhar em contextos, ou seja, é sair do perfil clínico e trabalhar em casa, trabalhar na escola, trabalhar com essa criança. O que é trabalhar com essa criança? Mudar, potencializar os objetivos em outros contextos que não sejam só o clínico, né? Então, ter uma AT ela é uma auxiliar terapêutica ou aplicadora terapêutica, ela é uma técnica que foi capacitada pela equipe para poder dar esse suporte para a família ou para a escola, ou em outro contexto, por exemplo, eu tenho uma paciente em que a AT vai para o balé com ela, mas não é para ensinar o balé, né? Para trabalhar com ela a interação social, porque é uma paciente que ama balé, só que ela não sabia chegar nas outras crianças. Então, o nosso objetivo de estar lá como auxiliar terapêutica é para mostrar para ela quais são as ferramentas que ela precisa utilizar, essa criança, para poder chegar nas outras coleguinhas que estão fazendo balé com ela. Então, isso é uma dúvida que as escolas têm quando a gente fala em AT dentro da escola, vai mudar o meu plano de ensino. Não, nós não estamos ali para fazer o trabalho pedagógico, mas sim no trabalho comportamental. Então, é verificar quais são os comportamentos que essa criança tem dentro da escola, por exemplo, fuga, quando é para fazer a lição de matemática, ele sai correndo. Ou, por exemplo, é uma criança que se isola e na hora do recreio está lá sozinha, ela não consegue chegar em outras crianças, porque ela tem essa dificuldade. E o AT vai fazer esse trabalho. O que a gente precisa ter de cuidado quando for pesquisar é justamente a falta de regulamentação que nós temos no país. Aqui no Brasil, analista do comportamento e auxiliar terapêutico não são profissões regulamentadas. Então, qualquer um pode fazer uma capacitação, um curso de curta duração e já se dizer analista do comportamento, porque não tem uma regulamentação. Então, esse é o cuidado que os pais têm que ter, eles têm que buscar conhecer não só o AT que vai atender o seu filho em casa ou na escola, mas principalmente quem vai supervisionar. Porque, como eu falei, o AT ele é um profissional técnico, né? Então, ele tem ferramentas para replicar o que o supervisor determina e avalia. Então, também a família tem que entender e conhecer, né, o perfil desse supervisor, a experiência que esse supervisor teve, porque às vezes só a pós-graduação nos dá uma base técnica, teórica, mas não nos dá uma base de vivência, né? Então, além de o supervisor, ele precisa ser supervisionado também para poder repassar e ver se a tua conduta está de acordo com o que a análise do comportamento acredita
e prega, né? Então, os Uhum. pais têm que tomar muito cuidado frente a isso, quando vai pesquisar, principalmente quando você escutar, quando você lê assim, método ABA, terapeuta ABA, porque às vezes você vai, né, ABA é uma ciência, ela não é um método. Então, se você começa a ouvir muito método profissional se intitulando como um método, pode desconfiar que tem algo ali que a gente precisa investigar um pouquinho mais, porque a análise do comportamento é uma ciência com sua filosofia, né, com toda a sua trajetória e suas diretrizes muito maiores do que um simples método, né? O método é você pegar o A e replicar dessa forma. A ciência não, a ciência você vai pensar, você vai refletir. E a análise do comportamento é experimentar. Então a gente vai sempre buscar experimentar o que vai trazer qualidade de vida para esse sujeito. Então, acho que essa é a visão mais importante que os pais têm que ter, de como vamos capacitar, né, como estão capacitados os profissionais que trabalham com crianças com autismo dentro da ciência ABA. Aqui no Instituto, por exemplo, eu dou capacitação para as auxiliares terapêuticas e para as terapeutas. Nós fazemos um acompanhamento semanal com as terapeutas sobre temas, né, que são pertinentes para dentro da análise do comportamento, reuniões clínicas, e com as ATs, além da capacitação, elas fazem um acompanhamento das terapeutas aqui dentro, porque elas conseguem assistir outras terapeutas aplicando, as especialistas, fono, físio, Uhum. NO, né, psicóloga, elas observam essas terapeutas aplicando as terapias, elas têm a oportunidade de aplicar na frente dessa profissional, para a profissional poder fazer alguma correção e fazer uma supervisão comigo, que é o momento em que ela tira suas dúvidas, né, sobre algum comportamento que ela não está conseguindo vencer, né, algumas barreiras de comportamentais que ela não está conseguindo vencer ali dentro de um objetivo. Então, essa profissional está em constante acompanhamento. Então, o auxiliar técnico ele não pode estar sozinho, ele tem que vir junto com uma equipe, com o supervisor e com uma equipe multidisciplinar. Olha que importante isso também, né, Fernanda? Tem que estar atenta, né? Como você disse, saber de que forma está sendo feito também essa supervisão do AT, né, do auxiliar terapêutico, né? Então, é importante que as mãezinhas aí prestem atenção e acompanhem de perto, né, Fernanda? Acompanhem de perto o trabalho que está sendo feito com a criança, né? Muito bacana. Eu gostei demais de conversar com você. Eu acho que aprendemos muito hoje. E eu tenho certeza que Sim. quem está nos assistindo também vai gostar muito desse nosso bate-papo. Agora, se você quiser deixar alguma mensagem, fique muito à vontade, estamos aqui para ouvi-la. Denise, primeiro eu queria te agradecer de novo. Eu estou muito feliz de estar falando sobre autismo, de contando a minha história, podendo falar sobre o Instituto, né, que é algo que é praticamente inédito no Brasil. Existem pouquíssimas clínicas que têm um trabalho com enfoque comportamental e principalmente com profissionais realmente qualificados para fazer um trabalho comportamental de qualidade para as nossas crianças. Queria também mostrar para vocês um livro muito bacana para quem quiser conhecer mais sobre o tema, que é Autismo, o Mundo Singular, onde eu fui coautora, eu tive a oportunidade, né, e o prazer de falar um pouquinho sobre o que é o autismo e o que é a linguagem dentro do autismo, né? Como fonoaudióloga, muitos pais me perguntam, será que meu filho vai falar? Porque a gente sabe que alguns autistas não vão desenvolver a fala, né? Então, essa é Uhum. uma pergunta muito recorrente ali no consultório. E eu tento mostrar um pouquinho, explicar um pouquinho como é o desenvolvimento da linguagem nos indivíduos autistas e tirar algumas dúvidas que eu sempre recebo no consultório. A gente colocou aqui como perguntas e respostas dentro do livro, Lindo. mas não só meu capítulo, mas assim, tem pais falando da sua vivência, tem outros profissionais falando da sua área de atuação. Então, é um livro com uma leitura muito fácil de entender e que te traz muita vivência sobre o que é esse mundo singular mesmo, sobre o autismo. Nossa, parabéns, Fernanda, parabéns. Com certeza aí tem muita informação que vai ajudar aí muitos pais, todos os familiares, né? E como faz para adquirir esse livro, Fernanda? Esse livro você pode entrar em contato ali no WhatsApp do Instituto ou no Instagram do Instituto, que a gente consegue mandar o link e enviar para todo o Brasil. Ah, então tá bom. Nós vamos deixar aqui todos os seus contatos, né, do Instituto, para quem tiver interesse, entre em contato, que eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito boa, que vai ajudar muito. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Eu também fiquei muito feliz em recebê-la, em conhecer o Instituto, o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Então, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe, viu? Tudo de bom, fique com Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até agora. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus.